Bem-vindos ao último vídeo da série Descomplicando o ISD. Bom, pessoal, fizemos uma trajetória nos principais pontos sobre o ISD nesses últimos dias e hoje vamos falar um pouco mais sobre os benchmarks, então o que as grandes empresas, médias empresas já estão fazendo e já estão reportando sobre ISD. Antes de mais nada, queria mostrar para vocês que dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi criado um programa chamado Ambição pelos ODS. Então, aqui tem até uma frase do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que fala que o que precisamos não é de uma abordagem progressiva, mas de uma abordagem transformacional. E precisamos que as empresas se unam por metas baseadas na ciência, tomando medidas rápidas e ambiciosas. Então, ele fala muito, né, das suas operações e da cadeia de valor. Então, ele fala sobre essa importância da transformação nessa década da regeneração, que vai até aí 2030, mas, na verdade, esse é só o primeiro grande marco, porque se a gente for olhar, o que a gente mais deseja como ser humano desse planeta é que esse planeta dure a eternidade. Então, aqui, ele criou, né, a Organização das Nações Unidas criou alguns benchmarks para que as empresas se unissem em prol desses objetivos e conseguissem reportar impactando ODSs integrados. E aqui mostra bem o que seria para a sua operação, ou para produtos e serviços, ou para a sua cadeia de valor. Então, aqui a gente não tem muito tempo, então eu vou tentar trazer 3 exemplos para a gente finalizar, mas depois a Templum vai compartilhar dentro dos seus conteúdos cada um desses para que vocês tenham acesso, ok? Então, o primeiro aqui que eu trouxe é, por exemplo, o equilíbrio de gênero em todos os níveis de gestão. Pode parecer, né, não tão significativo, mas nós sabemos que mulheres em cargos de liderança e diferenças de salários entre mulheres e homens se vê ainda é muito visto dentro das organizações. Então, a Accenture e a Unilever, elas estão com uma meta, né? Então, até 2025, ter igualmente 50% de mulheres e 50% de homens, né? Para até o ano de 2025. Então, como que eles vão fazer isso, né? Quais são as ações preliminares que eles estão fazendo? Então, a primeira coisa é garantir o suporte do alto nível para a igualdade de gênero. Por exemplo, a assinatura do CEO a uma declaração de apoio aos princípios dos empoderamentos das mulheres. Então, por exemplo, é uma declaração pública onde tem dentro da Organização das Nações Unidas, onde assina e aí garante que essa declaração vai ser apoiada por ele durante toda a parte de implementação desse plano de ação. E análise de desempenho, então a importância de avaliar o desempenho da igualdade de gênero da sua empresa regularmente para fazer um balanço do progresso. Então é bem como eu mostrei para vocês lá atrás, defina seu objetivo, defina qual a meta está associada e crie o plano de ação com os indicadores muito claros. E aí os temas aqui, né, para a integração, a transparência em tempo real que eles trouxeram, Accenture e Unilever. Então, criar uma visão completa e acessível da diversidade com base em dados em tempos reais, então através do dashboard ou através daquela mesma plataforma que eu mostrei para vocês, que a gente tem aqui para o Improving, a gente consegue ter ali tempo real como que isso está acontecendo. Previsão e gestão de preconceitos, então garantir que a ciência e a análise de dados identifiquem as fontes da polarização, dos vieses, né, dentro das empresas e consiga trazer essa monitoria. E a medição do impacto e melhoria contínua. Então, esse é um dos exemplos. Um outro exemplo, tem vários, tá? Mas eu vou trazer para vocês 3 aqui, para vocês se empolgarem depois e buscarem mais também sobre esses temas. Depois, por exemplo, tema muito importante, né, aí para o Brasil, que é o zero resíduos destinados a aterros e incineração. Então, tem tudo a ver com o ODS 12, né, consumo e produções responsáveis. Então, por exemplo, a Natura, ela está trabalhando para o desperdício zero em suas fábricas e sistemas de distribuição. Acho que vocês podem ver, né? Todo mundo aqui conhece um pouco a Natura como consumidor. E aí,
Então, o que eles estão fazendo? Onde os resíduos, né, gerados, eles são reaproveitados na produção ou se transformam em insumo para os ciclos industriais. Então, a estratégia ela inclui uma logística reversa completa até 2050. Então, ela irá coletar e reciclar mais resíduos pós-consumos. Quais são as ações preliminares? Então, avaliar os fluxos de resíduos atuais. Lembra? Diagnóstico. Como é importante a gente saber onde a gente está. A gente não pode olhar para o todo, a gente não pode ter o desespero de querer chegar naquela meta ambiciosa. Nós precisamos olhar agora a nossa avaliação atual, como que vamos seguir o plano para então definir essa ambição. Então, avalie o fluxo de resíduos atuais, identificação, né, de ecossistemas de parcerias. Então, de novo, para a gente construir essas metas ambiciosas, quantas empresas do mesmo segmento já não estão trabalhando em tecnologias, já gastaram, né, já fizeram esse investimento em determinadas tecnologias, que através de uma troca, de um benchmark entre as empresas, você consegue construir esse ecossistema de parceria. Isso é essencial. E aí, o temas para integração, dados mestre, né, de materiais avançados. Então, visibilidade completa dos pontos de geração de resíduos da sua empresa, atribuição de materiais e processo de eliminação de resíduos para desenvolver, de fato, uma estratégia de zerar esses resíduos. É um processo, é um trabalho, né? Muita gente me pergunta, e os custos, Ana, disso tudo? Eu sempre digo, primeiro você faz todo esse diagnóstico e uma vez que está na estratégia da empresa, os investimentos ou os reinvestimentos, eles começam a acontecer prioritariamente. As cabeças da empresa envolvidos em tudo isso, uma vez que faz parte da estratégia, os recursos eles vão chegando e tudo vai acontecendo. E também a gente tem que contar, né, com novos empréstimos, né, de sistemas financeiros que hoje têm muito interesse em ver as empresas não sendo destruídas, mas reconstruindo as suas estratégias para o ESG. Então, é mais ou menos isso aqui. E aí eu queria trazer um outro, que é um tema que todo mundo deve estar ouvindo, né? Que é a questão de mudança climática. Então, aqui eu trouxe do Salesforce, da Ørsted, duas grandes companhias, né? Que trouxeram aqui a redução de emissões de forma baseada na ciência. Então, hoje existe, né? Uma base científica dizendo que nós precisamos reduzir para 1,5 já esse ano, pelo último relatório do IPCC, para 2,0 o grau Celsius do nosso planeta, né, para que a gente não tenha catástrofes acontecendo. Então, aqui é o ODS 13, né, ação contra as mudanças climáticas, né, e aqui a gente traz, por exemplo, a Ørsted, ela estabeleceu uma meta baseada na ciência para reduzir a intensidade das emissões dos gases de efeito estufa da produção de energia em 96% até 2023. Então, e o Salesforce, ela trouxe essa mesma meta, né, baseada da ciência, mas em 50% até 2030. Engraçado, né? O Salesforce é uma empresa de tecnologia. Então, você vê, olha a importância de trabalhar o escopo. Então, escopo 3, o escopo 1 e o escopo 2 da operação, da sua operação, dos seus processos, mas também de toda a questão da sua cadeia. E aí, as ações preliminares, né? Eles entenderam o seu inventário de gases de efeito estufa, então identifica, né, as emissões geradas, de novo, né, como é importante a gente ter o relatório, a gente ter o diagnóstico, e aí divulga as emissões. Não tenham medo de divulgar, porque todas as empresas emitem. Isso daqui, não existe você tentar esconder. O ESG é exatamente o contrário. Você mostra aonde você está agora. Então, divulgação em relatórios anuais, né? Então, no GRI, ou então como o CDP, que é uma ferramenta excelente aí, né, para divulgar. E aí, cria-se o plano de ação para fazer essa redução dessas emissões. E aí, como que são os temas para integração aqui, né? Contabilidade de carbono automatizada e ação em tempo real. Então, tem muitas ferramentas digitais incríveis que você consegue acoplar, por exemplo, nessa nossa ferramenta aqui de medição. E aí você consegue ver a tempo real como que está essa redução, engajamento e influência com fornecedores e clientes.
Não existe falar de agenda climática sem você falar de cadeia de valor, então fornecedor, de falar com seus clientes, e análise em tempo real do caminho do carbono, né? Então, criação de ferramentas analíticas para medir de forma inteligente a eficiência e eficiente o caminho do carbono na empresa para, de fato, a oportunidade de redução. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E eu queria deixar uma mensagem final para a gente encerrar, né, esses 10 encontros, que hoje nós temos a tecnologia para construir um sistema de energia grátis de combustíveis fósseis. Vocês sabem que é possível recuperar desperdício, uso de materiais usando materiais muito mais eficientes, para que possamos viver de fato dentro de nossos meio ambientes. Nós temos conhecimento para reconstruir os ecossistemas e para garantir que nossos filhos herdem um planeta saudável. Nós temos o recurso para dar a todos no planeta o suficiente para comer, um lugar seguro para viver, educação decente e cuidados de saúde adequados. Nós somos seres humanos e a diversidade deve fazer parte do nosso dia a dia naturalmente. Tudo que nós precisamos agora tudo que precisamos fazer agora é chegar lá a partir daqui, a partir do agora. Então, pessoal, não deixem tudo isso para depois. Façam agora, atuem, tragam essa agenda como a mais importante para a sua empresa, porque sem ela, o nosso futuro fica ingarantido. Tá bom? Um abraço a todos e nos vemos em breve.